E se eu te dissesse que um dia um dos meus próprios filhos me bateu na cabeça com uma panela de ferro enquanto eu dormia? Meu pai sorriu ao ver o sangue escorrendo pelo meu rosto. Os meninos que criei com tanto amor se tornaram meus carrascos, manipulados pelo homem que deveria ter me acolhido num momento tão difícil. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Benedita Esperança Silva Oliveira. Tenho 84 aninhos bem vividos. Nasci na pequena Comitán de Domínguez, em Chiapas, no México, em 1940, mas hoje moro aqui em Tapachula, também em Chiapas, bem pertinho da fronteira com Guatemala. Uma cidade cheia de histórias, onde as águas do rio Coatán correm mansamente, sendo testemunhas de tantas vidas que por aqui passaram. Hoje, minha vida é bem diferente daquela que vivi por muitos anos. Me levanto cedinho com o canto dos pássaros. Preparo meu cafezinho de panela com canela, como aprendi com minha avózinha, e me sento no alpendre para ver o dia nascer. Tenho uma pequena horta no quintal dos fundos, onde planto minhas ervinhas e temperos. Manjericão, alecrim, coentro e até mesmo um pezinho de pimenta chipotle, que me dá um orgulho danado. Dizem que tenho mão boa para plantas. Durante o dia, ajudo na empresa familiar. Não é nada muito grande, mas nos dá uma vida digna e tranquila. Meu marido Aurélio, um homem bom como poucos neste mundo, sempre diz que sou o coração do negócio. Sem você, Benedita, nada disso funcionaria, ele fala, e isso me aquece a alma. Trabalhar ao lado dele tem sido uma bênção nessa fase da minha vida. Nas horas vagas, gosto de cozinhar para a família. Aprendi com minha mãe desde pequena e hoje é uma forma de mostrar meu carinho. Aos domingos, minha casa se enche de alegria quando minhas 2 filhas vêm me visitar com seus maridos e meus 5 netinhos. Preparo sempre uns tamales ou achaquenhos bem caprichados, receita que aprendi com uma senhora de lá que morava aqui, ou então um mole coloradito com frango caipira, tradição da nossa região. Os pequenos brigam quando faço as empanadas doces com rapadura. Saem correndo pelos pedacinhos, o cheiro da comida no fogão, as risadas das crianças correndo pelo quintal, o abraço apertado das minhas filhas. São esses momentos que me fazem agradecer todos os dias por estar viva, por ter chegado até aqui, apesar de tudo. Nas tardes de sábado, quando o movimento no trabalho é menor, gosto de sentar na praça central de Tapachula, olhar o movimento, trocar uma prosa com os conhecidos que passam. Esta cidade me acolheu quando mais precisava, e hoje sinto como se sempre tivesse vivido aqui. Conheço cada cantinho, cada lojinha, cada história. Os comerciantes me chamam pelo nome, as crianças da vizinhança me chamam de Vovó Benedita. É bom sentir esse pertencimento depois de tantos anos. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, nem sempre minha vida foi essa calmaria que é hoje. Houve um tempo em que pensei que não veria o sol nascer novamente, que não teria mais força para continuar. Um tempo em que as pessoas que mais amava no mundo se voltaram contra mim de um jeito que ainda dói lembrar. Mas como minha avó Remédios sempre dizia, depois da tempestade mais forte vem a bonança. E assim foi na minha vida. Às vezes me pego olhando fotografias antigas amareladas pelo tempo e quase não reconheço aquela menina de tranças e vestido florido, correndo pelos campos de Comitán, sem imaginar o que a vida me tinha guardado. Uma menina que cresceu numa família, onde o respeito era a base de tudo, mas que um dia viu esse mesmo respeito ser despedaçado pelas mãos daqueles que ela mesma trouxe ao mundo. Mas para vocês entenderem como cheguei até aqui, preciso voltar no tempo, para aquela menina de tranças, para aquela família que me ensinou valores que carrego até hoje, mesmo depois de tantas provações. Se você também viveu momentos difíceis em família, se alguma vez sentiu que as pessoas que mais ama se voltaram contra você, comente aqui embaixo. Eu também resisti. Seu comentário pode dar forças para alguém que está passando por algo parecido. E se esta história tocou seu coração, te convido a dar like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar, porque ninguém deveria carregar sozinha com uma dor tão pesada. Nasci em Comitán de Domínguez, Chiapas, no ano de 1940,
numa época em que nossa cidade era pouco mais que um punhado de casas às margens do rio. Meu pai, Sebastião Silva Martins, era funcionário do antigo Serviço de Proteção aos Indígenas, antes de virar Sedesol. Um homem alto, de bigode grosso e mãos calejadas, mas de coração macio como algodão. Minha mãe, Socorro Oliveira Castellanos, era professora na única escolinha da região. Uma mulher pequena de estatura, mas gigante na determinação e no amor. Nossa casa era simples, mas cheia de vida. Paredes de adobe, telhado alto para ajudar no calor e um alpendre que rodeava toda a frente, onde pendurávamos redes nas tardes quentes de domingo. No quintal, tínhamos uma árvore de mamão que dava frutos enormes e uma de graviola que minha mãe usava para fazer suco. Havia galinhas ciscando livremente e um cachorro vira-lata chamado Furacão, que ganhou esse nome porque apareceu num dia de tempestade forte. Éramos 3 irmãos, eu, a mais velha, Sebastião, 2 anos mais novo que eu, e Esperança, a caçulinha, que chegou quando eu já tinha 8 anos. Nossa rotina começava cedo com o cantar dos galos. Papai saía antes do sol nascer, muitas vezes ficava semanas trabalhando nas aldeias indígenas. Mamãe nos acordava, preparava mingau de banana da terra e nos arrumava para a escola. A escola ficava a uns 20 minutos de caminhada. Íamos a pé, eu sempre de mãos dadas com Sebastião, que era um menino distraído e vivia tropeçando nas pedras do caminho. Mamãe ia na frente, carregando material didático, e muitas vezes levava Esperança no colo quando era bebê. Na escola, mamãe se transformava na professora Socorro, respeitada por todos. Ela ensinava tudo: português, matemáticas, ciências, numa sala onde estudavam juntas crianças de diferentes idades. Nas horas livres, brincávamos muito. Aqui em Chiapas, naquela época, as brincadeiras eram simples, mas cheias de alegria. Matarilerileron com folhas de bananeira, cobra cega à beira do rio, pegar vagalumes em noites sem lua. Meu pai fez para nós bodoques de madeira e nos ensinou a atirar em latas vazias, nunca em passarinhos. A natureza é nossa mãe, dizia. E não se machuca, pai, a mãe da gente. Meus melhores amigos eram Toríbio, filho do dono da venda, e Conceição, que morava 2 casas depois da nossa. Passávamos horas brincando de esconde-esconde entre as árvores ou construindo casinhas de palha no quintal. Às vezes pegávamos mangas verdes escondido do quintal do seu Hermenegildo e comíamos com sal e pimenta, uma delícia que fazia a boca enrugar toda. O que mais me marcou na minha infância foi o respeito que reinava na nossa casa. Papai e mamãe se tratavam como iguais, algo raro naquele tempo. Lembro de ouvir meu pai dizer para as visitas: na minha casa, quem manda é o respeito, não o homem nem a mulher. Ele consultava a mamãe em todas as decisões importantes e ela fazia o mesmo com ele. Nunca vi meu pai levantar a voz para a mamãe, quanto mais a mão. Quando discordava de algo, chamava ela para conversar longe dos nossos ouvidos curiosos. E quando voltavam, estava tudo resolvido, fosse qual fosse a questão. Da mesma forma, mamãe nunca humilhava papai na frente de ninguém, nem mesmo quando ele cometia algum erro. O respeito é a base de tudo, Benedito, me dizia. Sem respeito, uma família é como uma casa sem alicerce. Cai ao primeiro vento forte. Eles nos criaram, os 3 filhos, com o mesmo princípio. Sebastião, sendo menino, não tinha privilégios especiais. Lavava sua própria roupa desde os 10 anos, ajudava na cozinha igual a mim e aprendeu a cozinhar os pratos básicos. Homem que não sabe se virar sozinho não é homem completo, dizia papai. E nós, meninas, aprendemos a consertar coisas, a usar ferramentas, a nos defender. Mulher fraca só existe na cabeça de homem frouxo, era o que mamãe repetia. As festas em Comitã eram momentos mágicos da minha infância. A do Divino Rosto era a mais importante, com procissão, bandeiras coloridas e muita comida típica. Fazíamos tamales doces, atole azedo, pão de gema. As senhoras mais velhas preparavam o pozol servido fresquinho em cuias, com cacau que fazia sentir no céu. Havia também a festa de Santo Domingo, com foguetes, marimba e dança dos parachicos. Eu adorava me vestir de chiapaneca, com ruipio bordado e tranças amarradas com fitas coloridas. Nossa vida era simples, mas rica em afetos e valores. Não tínhamos muito dinheiro. O salário de funcionário público do meu pai mal dava para as despesas básicas. E o de professora da minha mãe completava para não passarmos necessidade. Mas nunca senti falta de nada importante. Tínhamos comida na mesa, roupa limpa e principalmente muito amor e respeito. Foi nesse ambiente que formei minha personalidade e meus valores.
Cresci acreditando que homens e mulheres merecem o mesmo respeito, que violência nunca é solução e que família é onde encontramos força para enfrentar o mundo. Mal sabia eu que esses ensinamentos seriam tão importantes mais tarde na minha vida, quando enfrentei as tempestades mais difíceis. Conforme fui crescendo, comecei a sonhar com o futuro. Queria ser professora como minha mãe. Queria ter uma família grande, com muitos filhos correndo pela casa. Aos 12 anos, já ajudava a mamãe na escola, ensinando as crianças menores a ler e escrever. Ela dizia que eu tinha jeito para a coisa, que nascera para ensinar. Foi por volta dessa idade também que comecei a perceber as diferenças entre nossa família e algumas outras de Comitã. Havia casas onde se ouvia gritos à noite, onde as mulheres apareciam com marcas roxas no rosto e diziam ter caído da escada. Havia meninas da minha idade que já eram prometidas em casamento para homens muito mais velhos. Isso me assustava e me fazia agradecer ainda mais pela família que Deus me deu. Eu não imaginava, porém, que a vida ainda me reservava surpresas, algumas doces, outras amargas como o café, que aquela menina de tranças, criada no respeito e no carinho, um dia conheceria o lado mais sombrio das relações humanas. Mas isso veio depois, quando já não era mais uma criança, quando já tinha meus próprios sonhos e planos para o futuro. Quando completei 17 anos, conheci o homem que mudaria para sempre o rumo da minha vida, Heriberto Sanches Moraes. Ele chegou a Comitã numa tarde de novembro de 1957, vindo de Tuxtla Gutiérrez para trabalhar na construção da nova estrada, que ligaria nosso município à capital. Era um rapaz alto, de ombros largos, pele bronzeada de sol e um sorriso que fazia meu coração disparar. Tinha 26 anos e uma confiança que impressionava a todos. Nosso primeiro encontro aconteceu na venda do seu Nabor, onde eu tinha ido comprar massa para a mamãe. Heriberto estava no balcão, conversando com os homens da cidade, contando histórias de Tuxtla que pareciam de outro mundo para nós, de Comitã. Quando nossos olhos se cruzaram, senti algo estranho, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ele me cumprimentou com um "boa tarde, senhorita", que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Depois disso, parecia que Heriberto estava em todos os lugares. Na praça, depois da missa de domingo, na feira, aos sábados, até mesmo perto da escola, onde eu ajudava minha mãe, sempre com aquele sorriso que me deixava sem fôlego. Não demorou muito para que ele pedisse permissão ao meu pai para me visitar em casa. "Seu Sebastião, tenho boas intenções com sua filha", ele disse parado no alpendre de nossa casa, chapéu nas mãos. "Sou um homem trabalhador e honesto." Papai, sempre respeitoso, mas cauteloso, respondeu: "Heriberto, minha filha ainda é nova, e nesta casa a opinião dela é o que mais importa. Se ela quiser receber suas visitas, não vou me opor, mas saiba que aqui respeitamos as mulheres sempre." Mamãe, com sua sabedoria de sempre, me chamou para uma conversa depois que Heriberto saiu. "Filha, ouça seu coração, mas não se esqueça de ouvir também sua cabeça. O amor verdadeiro não tem pressa." Mas eu estava encantada. A quem eu queria enganar também estava ansiosa para viver minha própria história de amor, formar minha própria família. Nos meses seguintes, Heriberto me cortejou com flores silvestres, passeios pela cidade, sempre acompanhados por meu irmão Sebastião, e promessas de uma vida maravilhosa juntos. "Vou construir uma casa bonita para você, Benedita", ele dizia. "Teremos filhos, muitos filhos. Você vai ser a mulher mais feliz de Chiapas." Se você também teve um primeiro amor que te marcou para toda a vida, comente aqui embaixo. Meu coração também se apaixonou assim, porque esses primeiros amores, mesmo que nem sempre terminem bem, nos ensinam muito sobre nós mesmos. No início, mamãe e papai tinham suas reservas. "Ele é um pouco diferente dos rapazes daqui", comentou mamãe uma noite. "Tem ideias diferentes sobre família." Mas Heriberto sabia como agradar. Trazia presentes para meus pais, um fumo especial para papai, um tecido bonito para mamãe. Para meus irmãos sempre tinha algum doce ou um brinquedo. Nos casamos em junho de 1958, numa cerimônia simples na igrejinha de Comitã. Eu tinha acabado de completar 18 anos e achava que sabia tudo da vida. Meu vestido foi costurado por mamãe e Dona Esperança, a melhor costureira da cidade. Era de um tecido de renda delicada, com pequenas flores bordadas à mão. Lembro do cheiro de flores de laranjeira que enfeitavam o altar, do arroz que jogaram quando saímos da igreja, da música tocada no velho violão do seu Crescêncio. Naquele dia, olhando nos olhos de Heriberto, eu jurava que tinha encontrado o amor da minha vida.
Um homem que, como meu pai, basearia nossa família no respeito mútuo e no carinho. Papai me abraçou forte antes de me entregar no altar e sussurrou que vocês construam uma família tão feliz quanto a nossa, minha filha. Logo após o casamento, Heriberto me levou para morar em São Cristóvão de Las Casas, onde ele conseguiu um trabalho melhor na construção da rodovia Pan-Americana. Nossa primeira casa era pequena, de adobe, bem parecida com a casa dos meus pais, só que mais nova. Ali começamos nossa vida a dois. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Heriberto, carinhoso, atencioso, sempre trazia uma florzinha quando voltava do trabalho. Foi em São Cristóvão que tivemos nosso primeiro filho, Evaristo, que nasceu em 1959. Quando peguei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez, uma onda de amor me invadiu tão forte que quase não conseguia respirar. Heriberto ficou tão orgulhoso que distribuiu charutos para todos os colegas de trabalho. Meu filho, meu primeiro filho homem, ele anunciava para quem quisesse ouvir. Logo depois veio Soledad, nossa primeira menina, nascida em 1961, e então os outros quase um atrás do outro. Arnulfo em 1962, Ezequias em 1964, os gêmeos Raul e Renato em 1966, Telésforo em 1968, Florência, nossa segunda menina, em 1970 e, por fim, os caçulinhas Jacinto e Martiniano, em 1972 e 1974. 10 filhos ao todo, 8 meninos e 2 meninas, exatamente como Heriberto sempre quis. Uma família grande é uma família forte, dizia, enquanto nossa casa transbordava de crianças. Confesso que nem sempre foi fácil. Amamentei cada um deles. Troquei fraldas de pano lavadas à mão. Passei noites em claro com febres e tosses. Heriberto trabalhava duro, isso não posso negar. Saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. O dinheiro nunca sobrava, mas também nunca faltou comida na mesa ou um teto sobre nossas cabeças. Com o passar dos anos, porém, algo começou a mudar. Não foi de repente, foi aos poucos, tão devagar que eu mal percebi. Foram pequenas coisas no início. Heriberto reclamando da comida, criticando o jeito que eu arrumava a casa, questionando por que eu conversava tanto com a vizinha. Nada grave, nada que me fizesse pensar que algo estava errado. Mas então vieram as primeiras explosões de raiva. A primeira vez que quebrou um prato porque a comida não estava do jeito que ele queria. A primeira vez que gritou com os meninos por fazerem barulho quando ele queria descansar. A primeira vez que bateu com força na mesa porque discordei de algo que ele disse. Isso não é nada comparado ao que acontece em outras casas. Eu dizia para mim mesma, ele trabalha tanto, está cansado. Ainda assim, eu tentava manter vivos os ensinamentos dos meus pais. Tentava conversar, resolver as coisas com respeito. Heriberto, lembra do que combinamos? Que seríamos uma família como a que eu tive, baseada no respeito. Ele respondia, mas respeito começa com a mulher obedecendo o marido, Benedita. Sua mãe criou você errado, com ideias de que mulher pode falar de igual para igual. Foi aí que percebi que nossos conceitos de respeito eram muito diferentes. Para Heriberto, respeito significava submissão. Para mim significava igualdade, como meus pais tinham me ensinado. À medida que os anos passavam e os filhos cresciam, Heriberto foi ficando mais duro, mais autoritário. Tudo era motivo para discussão. Se eu conversasse com algum vizinho homem, mesmo que fosse o velho seu Rubem de 70 anos, ele ficava furioso, me acusando de coisas que nem ouso repetir. Se eu quisesse visitar meus pais em Comitã, era a briga certa. Seu lugar é aqui, cuidando da casa e dos meus filhos, ele dizia. E com o tempo, essa frase foi ficando mais frequente. Meus filhos, não nossos filhos. Aos poucos fui me fechando, me encolhendo, tentando ocupar o menor espaço possível naquela casa. Já não era mais a Benedita confiante, cheia de sonhos. Era uma sombra, sempre atenta ao humor de Heriberto, sempre tentando antecipar o que poderia irritá-lo. Os meninos foram crescendo vendo esse exemplo em casa. Viam como o pai tratava a mãe e achavam que era assim que um homem devia agir. Já as meninas, Soledad e Florência, me olhavam com uma mistura de pena e medo, talvez se perguntando se aquele seria também o destino delas. Em 1978, quando nosso caçula Martiniano tinha apenas 4 anos, aconteceu a tragédia que mudaria tudo. Heriberto estava trabalhando na construção de uma ponte, quando um cabo de aço arrebentou, atingindo-o com força. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Quando recebi a notícia, fiquei em choque. Não conseguia chorar, não conseguia falar. Parte de mim sentia uma dor imensa. Afinal, era o pai dos meus filhos, o homem com quem compartilhei 20 anos da minha vida.
mas outra parte, que eu mal ousava reconhecer, sentia algo parecido com alívio. E esse sentimento me deixava culpada, me fazia achar que era uma pessoa terrível. Os filhos reagiram cada um à sua maneira. Os mais velhos, que já entendiam mais, ficaram arrasados. Evaristo, o primogênito, então com 19 anos, jurou que cuidaria da família no lugar do pai. Os pequenos, especialmente Martiniano, mal compreendiam o que tinha acontecido. O que eu não imaginava é que outra tragédia estava por vir. 2 semanas após o funeral de Heriberto, recebi um telegrama de Comitã. Minha mãe, minha querida mãe, socorro, havia falecido de um ataque fulminante do coração. Dizem que estava preparando o jantar quando simplesmente caiu e não houve tempo de socorrê-la. Se alguma vez você sentiu que sua parceria não te respeita como merece, que tenta te diminuir, comente. Eu também mereço respeito. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a reconhecer os sinais. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Minha mãe, meu porto seguro, minha conselheira, tinha partido sem que eu pudesse me despedir. Quando fui ao funeral, encontrei meu pai devastado, irreconhecível. Sebastião, sempre tão forte, parecia ter envelhecido 20 anos em 2 semanas. Não sei viver sem sua mãe, filha, ele me disse, segurando minhas mãos com força. Nós estávamos juntos há quase 50 anos. Como vou seguir sem ela? E foi ali, no meio da minha própria dor, que tomei uma decisão que mudaria o rumo da nossa história. Convidei meu pai para morar conosco em São Cristóvão. Vem para casa, pai. Lá tem espaço e as crianças vão adorar ter o avô por perto. Vamos nos ajudar mutuamente nesse momento tão difícil. Mal sabia eu que esse convite feito com o coração cheio de amor filial seria o início do período mais sombrio da minha vida. Papai chegou a São Cristóvão numa tarde chuvosa de março de 1978. Lembro como se fosse hoje. Ele desceu do ônibus carregando uma mala de couro gasta e um saco de estopa, com algumas poucas lembranças da casa em Comitã. Seu corpo, antes forte como um tronco de ceiba, agora parecia curvado pelo peso de um fardo invisível. Seus olhos, que sempre brilharam de alegria quando nos via, estavam opacos, perdidos. Pai, eu disse abraçando-o com força, sentindo suas costelas sob a camisa fina. Agora vamos cuidar um do outro. Nos primeiros dias, papai quase não falava. Ficava sentado na cadeira de balanço que colocamos na varanda, olhando para o horizonte, como se esperasse ver mamãe voltando pelo caminho de terra. Os netos se aproximavam curiosos, especialmente os menores, que mal conheciam o avô. Martiniano, com seus 4 aninhos, foi o primeiro a quebrar o gelo. Vovô, quer ver meu carrinho? Ele perguntou numa tarde, aproximando-se com seu brinquedo de madeira que Heriberto tinha feito antes de partir. Vi um lampejo do antigo brilho nos olhos do meu pai quando ele pegou o neto no colo e começou a contar histórias de quando eu era pequena. Por um momento pensei que tudo ficaria bem, que juntos superaríamos nossas perdas. Mas não foi isso que aconteceu. Com o passar das semanas percebi mudanças no comportamento do meu pai. Ele, que sempre foi um homem calmo e ponderado, começou a ter momentos de irritação extrema, seguidos por períodos de melancolia profunda. À noite, eu o ouvia andando pela casa, murmurando sozinho, às vezes chamando por mamãe, como se ela pudesse responder. Levei-o ao posto de saúde, onde o médico, Dr. Aurélio, um senhor de cabelos grisalhos e olhar compassivo, examinou-o com cuidado. Dona Benedita, ele me disse depois, seu pai está sofrendo de uma depressão severa. A perda da esposa foi um golpe muito duro. Ele precisa de medicação e, se possível, conversar com um especialista. Saímos de lá com uma receita de remédios que custavam quase metade do pouco dinheiro que eu conseguia ganhar, lavando roupa para fora e vendendo quitutes na feira. Mas eu compraria até com o último centavo, se isso ajudasse meu pai a voltar a ser quem era. O problema é que ele se recusava a tomar os remédios regularmente. Isso é coisa pra gente fraca, Benedita, ele dizia, escondendo os comprimidos embaixo da língua para depois jogá-los fora. Seu Sebastião nunca precisou de remédio para viver. E assim, em vez de melhorar, papai foi piorando. Começou a ter episódios em que parecia estar em outra realidade. Falava com mamãe como se ela estivesse ali. Brigava com pessoas que não existiam. Acordava no meio da noite gritando que havia alguém querendo entrar na casa. Mas o pior ainda estava por vir. Foi 6 meses depois de sua chegada que notei uma mudança na forma como meus filhos homens me tratavam. Evaristo, que sempre foi tão amoroso, começou a me responder com secura, a questionar minhas decisões, a olhar para mim com algo parecido com desprezo.
Os outros meninos mais velhos seguiram seu exemplo. Apenas Soledade e Florência, minhas filhas, e os pequenos Jacinto e Martiniano pareciam os mesmos. Uma tarde entrei na cozinha e ouvi vozes vindas do quintal. Era papai sentado sob a mangueira com meus filhos homens em volta dele, como discípulos ouvindo um mestre. Aproximei-me devagar, sem que notassem minha presença. "Vocês precisam saber a verdade sobre sua mãe", ele dizia com uma voz que não reconheci, áspera e carregada de amargura. Ela maltratava seu pai, sabiam? Toda a noite, quando ele chegava cansado do trabalho, ela o atormentava, reclamando, exigindo, até fazendo ele passar vergonha na frente dos amigos. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Aquilo era uma mentira completa. Heriberto é quem costumava me humilhar, me criticar, me diminuir, mas ali estava meu pai, o homem que me ensinou sobre respeito, inventando histórias terríveis sobre mim para meus próprios filhos. Seu pai não morreu por acidente, continuou ele com os olhos vidrados. Foi o desgosto, o sofrimento que sua mãe causou que o deixou distraído naquele dia. Ele não aguentava mais viver assim. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Era como se cada palavra fosse uma faca afiada, atravessando meu peito. Queria gritar, desmentir, mas algo me dizia que confrontar papai naquele estado só pioraria as coisas. Naquela noite, chamei Evaristo para conversar, tentando entender o que estava acontecendo. "Filho, por que está me tratando diferente? O que eu fiz?" Ele me olhou com frieza, os olhos tão parecidos com os de Heriberto, e respondeu: "A senhora sabe muito bem o que fez. O vovô nos contou tudo, como a senhora fazia o papai sofrer, como reclamava de tudo, como deixava ele cansado da vida." "Evaristo, isso não é verdade. Seu avô não está bem. Ele está confundindo as coisas. A senhora ainda tem coragem de falar mal do vovô? Ele é um homem bom que só quer nos proteger, ensinar a gente a ser homem de verdade, não fraco como o papai acabou ficando por sua causa." As coisas só pioraram depois disso. Meus filhos homens, um a um, foram se voltando contra mim, repetindo as mentiras que meu pai contava. Somente minhas filhas permaneciam ao meu lado, confusas e assustadas com o que estava acontecendo na família. Florência, que tinha apenas 8 anos, me perguntou uma noite enquanto eu trançava seu cabelo antes de dormir: "Mamãe, por que os meninos estão tão bravos com a senhora? Por que o vovô fala aquelas coisas feias?" Com lágrimas nos olhos, tentei explicar da melhor forma possível. "O vovô está doente, filha. Não da doença que dói no corpo, mas da que dói na cabeça e no coração. Ele sente tanta falta da vovó que isso está fazendo ele pensar e dizer coisas que não são verdade. Mas como explicar isso para crianças? Como fazer meus filhos entenderem que o avô, uma figura de autoridade e sabedoria, estava mentindo sobre mim?" A situação chegou a um ponto insuportável quando uma tarde voltei da feira e encontrei a casa num silêncio estranho. Ao entrar na cozinha, vi meu pai sentado à mesa com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de satisfação e loucura. "Ensinei os meninos a corrigir você hoje", ele disse com uma calma aterradora. Como eu devia ter corrigido sua mãe quando ela começou a ter ideias erradas sobre o lugar da mulher. Antes que eu pudesse processar o que aquilo significava, senti uma dor aguda nas costas. Ao me virar, vi Arnulfo, meu terceiro filho, então com 16 anos, com a mão ainda erguida depois de me acertar com força. "Isso é para a senhora aprender a respeitar os homens da casa", ele disse, repetindo palavras que claramente não eram suas, mas de meu pai. Naquela noite, chorei em silêncio até adormecer. Não pelas dores físicas, que eram muitas, mas pela dor de ver meus próprios filhos, que eu criei com tanto amor, se voltarem contra mim, sob a influência do homem que um dia foi meu exemplo de bondade e respeito. Os meses seguintes foram um pesadelo. Os abusos se tornaram quase diários. Ora era um empurrão na cozinha, ora um insulto durante o jantar. Meus filhos mais velhos me tratavam como uma criada, exigindo que eu os servisse primeiro, que lavasse suas roupas de determinado jeito, que não conversasse com nenhum homem na rua. Soledade, então, com 17 anos, tentava me defender, mas isso só piorava a situação. "Você também vai acabar como sua mãe se não tomar cuidado?", ameaçava meu pai, lançando-lhe um olhar que a fazia recuar assustada. Uma noite acordei com um barulho estranho. Ao abrir os olhos, vi uma sombra se aproximando da minha cama. Era Ezequias, meu quarto filho, então com 14 anos. Nas mãos ele segurava, meu Deus, ainda me dói lembrar, uma panela de ferro. "O vovô disse que a senhora não merece descansar quando tem tanta coisa para fazer na casa", ele disse, erguendo o objeto. Por puro reflexo,
Rolei para o lado no exato momento em que a panela atingiu o travesseiro, onde minha cabeça estava 1 segundo antes. O golpe foi tão forte que quebrou uma das tábuas da cama. Naquela noite, trancada no banheiro, tremendo de medo e dor, tomei uma decisão. Precisava sair daquela casa, daquela situação, não apenas por mim, mas por minhas filhas, que começavam a mostrar sinais de medo constante, e pelos menores, que ainda podiam ser salvos daquela influência terrível. Mas como? Para onde ir? Com 10 filhos, sem dinheiro, sem apoio? E mais, como abandonar meus filhos, mesmo aqueles que me maltratavam? Como deixar para trás as crianças que, apesar de tudo, eu amava mais que a própria vida? Foi então que comecei a formular um plano desesperado, arriscado, mas que parecia minha única chance de sobrevivência. Eu não podia continuar vivendo assim, vendo minha família se destruir, sentindo meu corpo e minha alma se quebrarem um pouco mais a cada dia. Se você perdeu alguém muito querido e sabe o que é essa tristeza profunda que parece não ter fim, comente. Eu também senti esse vazio. Às vezes, compartilhar nossa dor nos ajuda a curá-la. A ideia veio numa noite de insônia, enquanto eu ouvia meu pai murmurar no quarto ao lado, conversando com minha mãe morta. Um plano para nos libertar a mim e a minhas filhas, que ainda não estavam completamente sob a influência dele. Um plano que mudaria nossas vidas para sempre. Foi uma terça-feira de abril de 1979 que marcou o momento em que tudo mudou. Chovia desde a madrugada, uma chuva fina e persistente, típica do final das águas em Chiapas. Eu estava na cozinha preparando o almoço, como todos os dias. Minhas mãos cortavam a mandioca automaticamente enquanto minha mente devaneava, buscando uma saída para aquele pesadelo que tinha se tornado minha vida. Florência entrou correndo, os olhinhos arregalados de medo. Mamãe, o vovô está se cortando o braço de novo. Larguei a faca e corri para o quarto dele. Papai estava sentado na beira da cama, uma lâmina de barbear na mão direita, filetes de sangue escorrendo pelo braço esquerdo. Seus olhos, quando me viram, não me reconheceram. Estavam perdidos em algum lugar distante. Sebastião, você prometeu que não ia fazer isso de novo. Minha voz saiu trêmula, enquanto eu pegava uma toalha limpa para estancar o sangue. Ela quer que eu vá com ela. Socorro está me chamando, ele murmurou, confundindo-me com minha mãe falecida. Você não entende? Ela disse que precisa do meu sangue para encontrar o caminho. Consegui acalmá-lo, limpei os cortes, que felizmente não eram profundos, e o deixei dormindo. Quando voltei à cozinha, encontrei Evaristo e Arnulfo parados na porta, me observando com uma expressão que me gelou a alma. A culpa é sua, disse Evaristo, seu rosto contorcido de raiva. O vovô está assim por sua causa. Se você não tivesse trazido ele para cá, se tivesse deixado ele em paz em Comitã, filho, seu avô está doente. Ele precisa de ajuda médica, de medicamentos que ele se recusa a tomar. Tentei explicar mais uma vez. O que ele precisa é de respeito, gritou Arnulfo, batendo com força na mesa, fazendo os pratos pularem. E você não dá isso a ele? Você fica por aí lavando roupa para homem desconhecido, vendendo comida na feira, falando com todo mundo, envergonhando a família. Aquilo era absurdo. Eu trabalhava de sol a sol para sustentar aquela casa, para alimentar 10 filhos e um pai doente. As roupas que eu lavava eram de famílias respeitáveis da cidade. E a comida que vendia na feira era o que garantia que tivéssemos o que comer. Evaristo, Arnulfo, eu disse, tentando manter a calma. Vocês precisam entender que seu avô não está bem da cabeça. Ele está confundindo as coisas, inventando histórias. Não era assim que ele me tratava antes. Não era assim que ele tratava minha mãe. Não consegui terminar a frase. Evaristo avançou na minha direção, o rosto vermelho de fúria. Nunca mais fale assim do vovô. Ele é o único que nos contou a verdade, que nos mostrou como uma mulher deve ser tratada. Nesse momento, os gêmeos Raul e Renato entraram na cozinha seguidos por Ezequias e Telésforo. Jacinto também veio, hesitante, parado na porta, como se não soubesse de que lado ficar. Apenas o pequeno Martiniano estava ausente, provavelmente brincando no quintal, alheio à atenção que preenchia a casa. O que aconteceu a seguir ficará para sempre marcado na minha memória como o momento mais doloroso da minha vida. Evaristo, meu primogênito, aquele que eu amamentei por mais tempo, para quem cantei tantas canções de ninar, me agarrou pelo braço com tanta força que seus dedos deixaram marcas roxas. Chegou a hora de você aprender de uma vez por todas qual é seu lugar nesta casa. Ele disse com uma voz que não era a dele. Era a voz do meu pai nos seus piores momentos. Os outros meninos formaram um círculo ao nosso redor.
Eu podia ver nos olhos de Raul e Renato uma mistura de medo e excitação. Telésforo parecia assustado, mas não ousava ir contra os irmãos mais velhos. Ezequias tinha no rosto aquela mesma expressão vazia da noite da panela. Por favor, eu implorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Vocês são meus filhos, saíram do meu ventre. Não façam isso. Mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. O que se seguiu foi uma sessão de tortura que durou o que pareceram horas. Não foram apenas socos na barriga ou puxões de cabelo. Foram as palavras, as acusações, as humilhações. Você matou nosso pai. Você é uma vergonha como mãe. Vamos te ensinar a obedecer. Cada frase era como uma facada no meu coração. Tentei me defender, tentei alcançar aqueles meninos que um dia foram meus bebês, mas era como se estivesse falando com estranhos. Em algum momento ouvi gritos. Eram Soledad e Florência que tinham voltado da vizinha e presenciaram a cena. Parem! Deixem a mamãe em paz! Gritava Florência, tentando passar pelo círculo de irmãos. Soledad, mais decidida, conseguiu se infiltrar e colocou-se na minha frente, tentando me proteger com seu corpo magro de adolescente. Saiam da frente, ordenou Evaristo. Isso não é assunto de vocês? Ela é nossa mãe, Soledad gritou com uma coragem que eu não sabia que ela tinha. Vocês também ficaram loucos como o vovô? Acreditam nas mentiras dele? Foi então que ouvi a voz do meu pai. Ele estava parado na porta da cozinha, apoiado em sua bengala, um sorriso estranho nos lábios. Muito bem, meninos, é assim que se coloca ordem na casa. Sua mãe precisa aprender, como sua avó devia ter aprendido. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou completamente. Não eram apenas meus filhos que tinham sido virados contra mim, era meu próprio pai, o homem que me ensinou sobre respeito e dignidade, agora irreconhecível pela doença e pela dor. Quando finalmente me deixaram ir, arrastei-me para o pequeno quarto que dividia com Florência. Meu corpo doía, mas era uma dor que não se comparava ao vazio que sentia na alma. Deitada na cama, encarando o teto de madeira, chorei até não ter mais lágrimas. Foi então que a porta se abriu lentamente. Era Soledad, trazendo um pano úmido e uma xícara de chá de erva cidreira. Mamãe, ela sussurrou, sentando-se ao meu lado na cama. Não podemos continuar assim. Eles vão acabar machucando a senhora de verdade. Segurei a mão da minha filha, sentindo sua pele macia, vendo nela a mesma força e bondade que um dia vi em minha mãe. Você está certa, filha. Não podemos continuar assim. Se alguma vez você viveu a traição de pessoas que ama, se sentiu que sua própria família se voltou contra você, comente. Eu também resisti à traição. Sua força pode inspirar alguém que está passando por algo similar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, tive um sonho, ou talvez fosse uma visão. Minha mãe Socorro estava sentada ao pé da minha cama, tão real que eu podia sentir o cheiro do sabonete de glicerina que ela sempre usava. Filha, ela disse com aquela voz que era como um bálsamo para minha alma ferida. Chegou a hora de você se lembrar de quem é. A filha de Sebastião e Socorro não se deixa derrotar. A menina que eu criei sabe que às vezes é preciso lutar para proteger quem se ama. Quando acordei, ainda era madrugada. O sonho com minha mãe tinha deixado em mim uma certeza. Eu precisava agir e precisava ser agora. Não por vingança, mas por sobrevivência minha e das minhas filhas e também pelos meus filhos mais novos, que ainda podiam ser salvados daquela influência tóxica. Silenciosamente, levantei-me e fui até a pequena cômoda, onde guardava minhas poucas coisas. No fundo da gaveta, embaixo de um velho chale que foi da minha mãe, estava uma caixinha de madeira. Dentro dela, algumas economias que consegui esconder ao longo dos meses. Dinheiro de vendas extras na feira, de um bordado ou outro que fiz para fora. Não era muito, mas talvez fosse o suficiente para um recomeço. Voltei para a cama e fiquei olhando para o rosto adormecido de Florência, tão inocente, tão confiante de que a mãe resolveria tudo. Ao lado, num colchão no chão, dormia Soledad, que já tinha visto demais para seus 17 anos. Foi ali, naquele momento, entre a noite e o amanhecer, que comecei a traçar meu plano. Um plano arriscado, desesperado até, mas que parecia ser nossa única chance. Lembrei-me de Eliseu, um antigo colega de Heriberto, que servira no exército antes de vir trabalhar nas estradas. Ele sempre foi respeitoso,
sempre me tratou como uma senhora de verdade. Mesmo depois que Heriberto morreu, tinha fama de ser duro, de conhecer gente perigosa da região. Talvez ele pudesse me ajudar. E então pensei no almoço que eu preparava todos os dias. A única refeição em que toda a família se reunia. Se eu pudesse de alguma forma... Não, eu não machucaria meus filhos jamais. Mas talvez pudesse fazê-los dormir só o tempo suficiente para que eu pudesse fugir com Soledad e Florência. O sol começava a nascer, quando finalmente meu plano tomou forma completa. Não seria fácil, seria arriscado, e eu teria que abandonar 6 dos meus filhos. Essa ideia me dilacerava. Mas qual alternativa eu tinha? Ficar e ver meus meninos se transformarem em monstros sob a influência do meu pai? Ver minhas meninas sofrerem o mesmo destino que eu? Sequei as lágrimas, respirei fundo e tomei minha decisão. Estava na hora de Benedita Esperança Silva Oliveira lembrar da menina que foi criada para ser forte, para ser respeitada, para nunca se curvar à injustiça, nem mesmo quando vinha da própria família. Na manhã seguinte, levantei-me antes de todos, como sempre fazia. O corpo ainda dolorido, mas a mente mais clara do que estivera em meses. Tinha um plano imperfeito e arriscado, mas era a única esperança para mim e minhas filhas. Primeiro precisava falar com Eliseu sem levantar suspeitas. Por sorte, era dia de feira em São Cristóvão. Acordei Soledad quando o céu ainda estava escuro. Filha, sussurrei, preciso que você me ajude hoje. Vamos levar mais bolos para vender na feira. Seus olhos, tão parecidos com os meus, me fitaram com compreensão além de sua idade. Ela sabia que algo estava diferente, mas não fez perguntas. Apenas assentiu e começou a se vestir silenciosamente. Na cozinha, preparamos tudo como de costume. Quando os outros começaram a acordar, já tínhamos assado bolos de mandioca e empacotado para vender. O cheiro doce preenchia a casa, disfarçando a tensão que eu sentia. Vou levar Soledad e Florência comigo hoje, anunciei casualmente durante o café da manhã. Preciso de ajuda para carregar as coisas. Evaristo me lançou um olhar desconfiado. Por que as duas? Leve só a Soledad, ela já é grande. Respirei fundo, controlando o tremor na voz. Florência quer aprender a fazer troco. Já está na idade. Meu pai, que comia em silêncio na ponta da mesa, ergueu os olhos. Por um momento fugaz, vi neles um lampejo do antigo Sebastião, lúcido, atento. Deixe as meninas irem, ele disse, surpreendendo a todos. Faz bem aprenderem a trabalhar desde cedo. Não questionei aquele momento de lucidez. Apenas agradeci em silêncio e terminei de arrumar nossas coisas. Na feira, instalamos nossa pequena banca como sempre fazíamos. Os bolos de mandioca, embrulhados em folhas de bananeira, logo começaram a atrair fregueses. Enquanto Soledad cuidava das vendas, pedi a Florência que ficasse atenta à banca. Mamãe precisa falar com um amigo, querida. Volto logo. Caminhei entre as barracas, cumprimentando conhecidos até avistar Eliseu na banca de ferramentas. Mesmo depois de tantos anos longe do exército, ele mantinha a postura ereta, o olhar vigilante. Quando me viu, seu rosto endurecido pelos anos de sol se suavizou num sorriso respeitoso. Dona Benedita, que bom ver a senhora. Como vão as coisas? Olhei ao redor, certificando-me de que ninguém nos observava, e respondi com voz baixa. Eliseu, preciso de sua dárido. É urgente e delicado. Algo em minha expressão deve ter revelado a gravidade da situação, pois ele imediatamente me conduziu para trás de sua barraca, onde podíamos conversar sem ser ouvidos. Ali, com voz trêmula e olhos marejados, contei tudo. Os abusos, as manipulações, o ataque da noite anterior. Mostrei os hematomas nos braços, a marca roxa no lado do rosto, que tentara disfarçar com um lenço. Falei do meu plano de fugir com minhas filhas, da dor de deixar meus outros filhos, do medo de ser perseguida. Eliseu ouviu tudo em silêncio, o rosto se endurecendo a cada detalhe. Quando terminei, ele colocou a mão sobre meu ombro, um gesto respeitoso de solidariedade. Dona Benedita, conheci seu marido. Heriberto era bom no fundo, apesar dos defeitos. Ele confiou em mim em momentos difíceis. E agora é minha vez de honrar essa amizade. Se você viveu momentos onde sente que toda a sua família se voltou contra você, onde as pessoas que mais ama te machucam, comente. Eu também resisti sozinha. Sua coragem pode dar forças para alguém que precisa ouvir que se pode sobreviver. Explicou-me então que conhecia pessoas na região, ex-militares como ele, homens que resolviam problemas sem fazer muitas perguntas. Não eram bandidos, garantiu-me, apenas homens duros que entendiam que às vezes a justiça precisava de uma ajuda. Quanto a senhora precisa para recomeçar? Perguntou ele.
Mostrei-lhe as economias que tinha trazido comigo, escondidas num bolso interno do vestido. Era pouco, mas ele assentiu pensativo. Vai dar para o começo. Eu posso acrescentar mais um pouco. Tenho um primo em Tapachula, na fronteira com Guatemala. Ele pode arranjar um lugar para a senhora e as meninas ficarem até se estabelecerem. Tapachula. O nome soou como música aos meus ouvidos, longe o suficiente para recomeçar, perto o suficiente para não me sentir completamente perdida em terras estranhas. Quando? Perguntei, sentindo o coração acelerar com a possibilidade real de escape. Amanhã, respondeu ele decidido. Há um caminhão de mercadoria saindo para lá ao amanhecer. O motorista é de confiança. Vai levar vocês sem fazer perguntas. Expliquei-lhe então a outra parte do meu plano, a mais arriscada. O sonífero que pretendia colocar no almoço. Não quero machucar ninguém, esclareci. Só preciso de tempo para pegar nossas coisas e sair sem confronto. Eliseu franziu o senho preocupado. É perigoso, dona Benedita. Dosagem errada pode causar problemas. Tenho prática com remédios. Cuidei de 10 filhos com febres, dores, acidentes. Sei o que estou fazendo. Ele assentiu ainda preocupado, mas respeitando minha decisão. E quanto aos seus filhos e seu pai, quando perceberem que a senhora fugiu? Foi aí que hesitei. Não queria que meus filhos sofressem, mesmo aqueles que tinham se voltado contra mim. Eram meus filhos, afinal. Preciso que alguém os assuste o suficiente para não virem atrás de nós. Disse, as palavras saindo com dificuldade. Não quero que os machuquem. Só que entendam que é melhor nos deixarem em paz. Eliseu pensou por um momento. Depois acenou afirmativamente. Conheço alguns rapazes que podem parecer bem assustadores quando querem. Vão fazer uma visita ao seu pai e aos meninos mais velhos depois que souberem da fuga. Apenas uma conversa persuasiva. Voltei para a banca com o coração mais leve, apesar do peso da decisão que havia tomado. Soledade percebeu a mudança em mim, mas esperou até estarmos sozinhas para perguntar. Mamãe, o que está acontecendo? Olhei nos olhos da minha filha mais velha, agora uma jovem mulher à beira da vida adulta, e decidi que ela merecia saber a verdade. Amanhã vamos sair de casa, filha. Só você, eu e Florência. Vamos para Tapachula começar uma vida nova. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de medo e esperança. E os meninos? E o vovô? Eles ficam, respondi, a dor evidente na minha voz. Talvez um dia entendam, talvez um dia possamos nos reencontrar, mas agora precisamos nos salvar. Voltamos para casa como se nada tivesse acontecido. No caminho, passei na farmácia e comprei um frasco de sonífero leve, daqueles que o Dr. Aurélio às vezes receitava para pessoas com insônia. O farmacêutico Seu Crisanto, um senhor de idade que me conhecia há anos, não fez perguntas. Apenas me olhou com uma compreensão silenciosa que me fez suspeitar que ele sabia mais sobre minha situação do que demonstrava. Em casa, comecei os preparativos para o almoço, como sempre fazia. Era dia de feijoada, o prato preferido dos meninos e de meu pai. Enquanto a carne e o feijão cozinhavam, separei disfarçadamente algumas roupas nossas, documentos importantes e as poucas lembranças que não podia deixar para trás. A aliança de casamento da minha mãe, algumas fotografias antigas, o primeiro sapatinho de cada filho. Guardei tudo numa trouxa que escondi no fundo do armário, onde ninguém mexia. Quando o almoço estava quase pronto, com todos os homens da casa reunidos na sala, esperando serem chamados para a mesa, diluí cuidadosamente o sonífero no suco de laranja que sempre servia com as refeições. Calculei a dose com precisão, suficiente para provocar um sono profundo por algumas horas, mas não o bastante para causar qualquer dano. Soledad, chamei baixinho quando ela entrou na cozinha. Não beba o suco hoje, nem você, nem Florência. Diga a ela para pedir água. Minha filha entendeu imediatamente e assentiu, os olhos revelando uma mistura de medo e determinação. O almoço transcorreu normalmente. Meu pai, em um de seus momentos de lucidez, até elogiou a comida. Os meninos comeram com apetite, bebendo grandes copos do suco de laranja para aliviar o calor do dia. Apenas Soledad, Florência e eu tomamos água, um detalhe que felizmente passou despercebido. Cerca de meia hora após a refeição, os efeitos começaram a aparecer. Primeiro foi Martiniano, o caçula, que bocejou e disse que queria tirar uma soneca. Depois Jacinto, que mal conseguia manter os olhos abertos. Um a um foram se recolhendo, vencidos por um cansaço repentino e irresistível. Meu pai foi o último a ceder. Lutou contra o sono por mais tempo, como se alguma parte dele suspeitasse do que estava acontecendo. Mas finalmente
sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Também fechou os olhos e sua respiração se tornou pesada e ritmada. Quando tive certeza de que todos dormiam profundamente, fiz um sinal para Soledad. Rapidamente pegamos a trouxa escondida e algumas poucas provisões para a viagem. Florência, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, apenas seguia nossas instruções em silêncio, os olhos grandes e assustados, movendo-se de mim para a irmã. Antes de sair, parei na porta do quarto onde meus filhos dormiam. O coração apertado de dor e culpa, olhei pela última vez para aqueles rostos que eu tanto amava, mesmo depois de tudo. Pedi silenciosamente a Deus que os protegesse, que um dia os ajudasse a entender. Deixei sobre a mesa da cozinha um bilhete simples. Perdoem-me por partir assim. É o único jeito. Não tentem nos encontrar. Se alguma vez você teve que tomar uma decisão desesperada para proteger quem ama, se sentiu que não tinha mais opções, comente. Eu também tive que ser corajosa. Sua história pode inspirar alguém que está numa situação similar. O sol da tarde já começava a baixar quando saímos pelos fundos da casa, seguindo por um caminho pouco usado que levava ao outro lado da cidade, onde Eliseu havia prometido nos encontrar. Caminhamos rápido, Florência entre nós duas, pequena demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a urgência do momento. Quando chegamos ao ponto combinado, Eliseu já nos esperava numa caminhonete velha. Ao seu lado, estavam 2 homens de aparência rude que evitaram olhar diretamente para nós, os rapazes assustadores que ele havia mencionado. Está tudo pronto, disse ele, ajudando-nos a subir no veículo. Vocês vão passar a noite na casa da minha irmã, nos arredores da cidade. Pela manhã, o caminhão parte para Tapachula. Enquanto a caminhonete se afastava da única vida que conhecíamos, olhei para trás uma última vez. O sol poente lançava um brilho avermelhado sobre as casas de São Cristóvão, como um adeus ardente a um capítulo que se fechava. E quanto aos meninos e meu pai? Perguntei, a voz embargada pela emoção contraditória de alívio e perda. Eliseu manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Meus amigos aqui vão ter uma conversa com eles amanhã. Vão deixar bem claro que se tentarem procurar vocês, as consequências serão desagradáveis. Seu pai e seus filhos mais velhos não são corajosos de verdade, Dona Benedita. São apenas valentões que se aproveitam dos mais fracos. Quando confrontados por homens de verdade, vão recuar. Assenti, sentindo um misto de gratidão e tristeza. Nunca imaginei que minha vida chegaria a esse ponto, que um dia eu estaria fugindo da minha própria família, dependendo da intimidação para garantir minha segurança. Mas enquanto abraçava Florência, que finalmente havia cedido ao cansaço e dormia em meu colo, e segurava a mão de Soledad, que olhava para a frente com determinação, soube que havia feito a escolha certa. Não era apenas por mim, mas por elas, para que nunca conhecessem o tipo de vida que eu tinha sido forçada a suportar, para que crescessem fortes e respeitadas, como minha mãe tinha desejado para mim. Naquela noite, alojadas na casa simples, mas acolhedora da irmã de Eliseu, olhando as estrelas de Chiapas pela janela, permiti-me chorar pela última vez pelos filhos que deixava para trás. Depois sequei as lágrimas e prometi a mim mesma que daquele momento em diante olharia apenas para a frente. Era o fim de uma história, mas também o começo de outra. Uma história em que Benedita Esperança Silva Oliveira voltaria a ser a mulher forte que sua mãe criou. A mulher que seus filhos e seu pai doente haviam tentado destruir, mas que encontrara forças para se reerguer e recomeçar. Chegamos a Tapachula numa manhã ensolarada de abril de 1979. A viagem de caminhão havia sido longa e cansativa, mas quando vi o rio Suquiate brilhando ao sol, soube que tínhamos feito a escolha certa. Era como se aquelas águas que corriam livres na fronteira entre México e Guatemala me convidassem a também seguir em frente sem olhar para trás. Os primeiros meses não foram fáceis. Alugamos um quartinho nos fundos de uma pensão onde cabíamos apertadas. Eu, Soledad e Florência. O dinheiro que trouxe somado ao que Eliseu generosamente nos deu era suficiente apenas para alguns meses. Precisávamos trabalhar e rápido. Soledad, com seus 18 anos recém-completados, conseguiu emprego numa loja de tecidos do centro. Eu comecei como sempre fazendo o que sabia, cozinhando, vendia tamales e atole na porta da rodoviária, aproveitando o movimento de viajantes que iam e vinham da Guatemala. Florência, ainda pequena,
frequentava a escola municipal, onde logo se destacou por sua inteligência vivaz. Foi numa dessas manhãs na rodoviária que conheci Aurélio. Ele chegou de Vila Hermosa num caminhão velho, carregando uma guitarra e uma mala de couro gastada. Alto, de cabelos já grisalhos, apesar dos seus 52 anos, tinha olhos bondosos que pareciam enxergar além das aparências. Parou no meu posto, comprou uns tamales doces e ficou conversando. Contou que era professor de música aposentado, que tinha vindo a Tapachula para visitar um sobrinho e acabou se encantando pela cidade. Falava com uma delicadeza que havia muito tempo não encontrava em um homem. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre comprava algo, sempre conversava um pouco mais. Nunca um olhar inadequado, nunca palavra desrespeitosa. Quando soube que eu era viúva e criava 2 filhas sozinha, ofereceu-se para dar aulas de violão gratuitas para Florência, que sempre demonstrara interesse por música. A música cura, dona Benedita, ele me disse uma vez. Me curou quando perdi minha esposa para o câncer há 12 anos. Talvez possa ajudar sua filha também. Com o tempo, Aurélio se tornou presença constante em nossas vidas. Ajudava Florência com as lições, conversava com Soledade sobre seus sonhos de estudar enfermagem, me acompanhava até a feira para comprar ingredientes, sempre respeitoso, sempre mantendo uma distância apropriada. Foi Soledade quem primeiro percebeu o que estava acontecendo. Mamãe, ela me disse uma noite quando estávamos sozinhas lavando a louça. O seu Aurélio gosta da senhora de verdade. Fiquei sem graça, como uma mocinha. Aos 37 anos, com a vida que eu tinha levado, achava que o amor romântico não era mais para mim. Bobagem, filha. Ele é só um bom homem que gosta de ajudar. Ela sorriu com aquela sabedoria que às vezes os jovens têm mais que os velhos. Um homem não atravessa a cidade todos os dias só para comprar tamales, mamãe. O tempo provou que Soledade estava certa. 8 meses após nosso primeiro encontro, Aurélio me pediu em namoro de um jeito tão respeitoso e gentil que me fez lembrar dos meus pais, de como o amor verdadeiro se baseia em respeito mútuo. Não tenho pressa, Benedita, ele me disse. Sei que você carrega feridas que precisa de tempo. Podemos ir devagar no seu ritmo. Se você teve que escolher entre ficar numa situação perigosa ou deixar para trás pessoas que ama, se sentiu que sua sobrevivência dependia de uma decisão difícil, comente. Eu também escolhi minha liberdade. Sua coragem pode inspirar alguém que precisa tomar essa decisão. E assim fizemos. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos numa cerimônia simples na igrejinha de Tapachula, com apenas Soledade, Florência e alguns poucos amigos que havíamos feito na cidade. Com a ajuda de Aurélio, que tinha algumas economias da aposentadoria, compramos uma casinha simples, mas mais confortável, com um quintal onde plantei minhas ervas e temperos. Ele também investiu numa pequena loja de instrumentos musicais e partituras, que se tornou o negócio da família. Soledade, que já estava noiva de um rapaz local, continuou morando conosco até se casar. Florência floresceu sob os cuidados do padrasto, que a tratava como filha de sangue. Os anos foram passando e nossa vida foi tomando forma neste cantinho de Chiapas. As dores do passado nunca desapareceram completamente, como poderiam, mas aprendemos a conviver com elas, a não deixar que definissem nosso futuro. Às vezes, nas noites mais silenciosas, meu pensamento voava para São Cristóvão, para os filhos que deixei. Nos primeiros anos, essa lembrança era como uma faca no peito. Com o tempo, a dor foi se transformando em uma saudade melancólica e depois numa espécie de aceitação resignada. Fiz o que precisava ser feito para sobreviver, para proteger minhas filhas. Não havia outro caminho naquele momento. Soube, por intermédio de conhecidos, que meu pai faleceu em 1983, apenas 4 anos após nossa partida. Dizem que nunca se recuperou completamente, que nos últimos tempos mal reconhecia os netos com quem vivia. Chorei por ele, não pelo homem torturado e cruel em que se transformou no fim, mas pelo pai amoroso e justo que foi durante a maior parte da minha vida. Quanto aos meus filhos, as notícias foram escassas. Soube que Evaristo se mudou para Tuxtla Gutiérrez, que os gêmeos foram trabalhar em fazendas de gado em Tabasco. De Jacinto e Martiniano, os mais novos, quase nada soube. Às vezes me pergunto se já adultos eles entenderam o que aconteceu, se a distância e o tempo lhes trouxeram alguma clareza sobre aqueles dias sombrios. Nunca tentei entrar em contato diretamente. O medo ainda estava lá, enterrado fundo.
mas presente. E havia a promessa que fiz a mim mesma naquela noite de abril: olhar apenas para as beira-frente. Soledade casou-se e me deu 3 netos maravilhosos. Florência formou-se professora, como eu sempre sonhei ser, e hoje dá aulas de música na escola municipal, além de ajudar Aurélio na loja. Tenho 2 netos por parte dela também, que enchem nossa casa de alegria nos fins de semana. Hoje, aos 84 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar das cicatrizes, foi reconstruída com amor e respeito. Aurélio, agora com 94 anos, continua sendo o companheiro gentil e amoroso que conheci há mais de 40 anos. Nossas manhãs começam com café no alpendre, observando os pássaros que vêm comer as frutas que deixo para eles. Nossas noites terminam com conversas tranquilas, às vezes com música, quando ele ainda toca seu velho violão. Durante o dia, ajudo na empresa da família, que agora inclui também uma pequena editora de partituras de músicas regionais da Amazônia. Um projeto que Aurélio começou há 10 anos e que se tornou sua paixão. Não é nada muito grande, mas nos dá uma vida digna e tranquila. Como mencionei antes, a dor nunca desaparece completamente. Há feridas que o tempo apenas ensina a conviver, não a curar. Mas aprendi que é possível construir felicidade mesmo depois das tempestades mais violentas, que o coração humano tem uma capacidade incrível de recomeçar, de florescer novamente, quando encontra terreno fértil de amor e respeito. E é isso que temos aqui em nossa casinha em Tapachula, às margens do rio Sutiate. Um amor construído no respeito, na gentileza, na compreensão mútua. Um amor que me faz agradecer todos os dias por ter tido a coragem de dar aquele passo decisivo tantos anos atrás. Meus queridos que me acompanharam até aqui, às vezes me perguntam como consegui seguir em frente depois de tudo que passei. Como encontrei forças para recomeçar quando parecia que o mundo inteiro havia desabado sobre mim. A verdade é que não existe receita mágica para superar as dores da vida. Cada pessoa tem seu tempo, seu caminho, mas o que aprendi no alto dos meus 84 anos é que sempre existe uma luz, por menor que seja, mesmo nas noites mais escuras. Se você está passando por momentos difíceis, se sente presa num relacionamento abusivo, se pessoas que deveriam te proteger estão te machucando, quero que saiba de algumas verdades que carreguei comigo ao longo desta jornada. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando cheguei a Tapachula, aos 39 anos, pensei que era velha demais para construir uma nova vida. Como estava enganada. Os melhores capítulos da minha história estavam apenas começando. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Carrego marcas invisíveis das mãos que me feriram, mas também carrego a beleza dos abraços que me curaram. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos dias em que eu mal conseguia levantar da cama, havia em mim uma centelha de esperança que recusava se extinguir. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Esta foi talvez a lição mais importante que aprendi com meus pais, que o respeito próprio é um tesouro que ninguém pode tirar de nós, a menos que permitamos. Se você teve que começar de novo num lugar desconhecido, se sentiu o medo de não saber se conseguiria seguir em frente, comente. Eu também comecei de novo. Sua história de superação pode dar esperança para alguém que está passando pelo mesmo. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. No momento em que decidi fugir com minhas filhas, eu estava no meu ponto mais frágil, mais quebrado. Foi justamente nessa fragilidade que encontrei minha maior força. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Nunca deixei de sentir saudades dos filhos que deixei para trás. Nunca deixei de me perguntar como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Mas aprendi a conviver com essas perguntas sem respostas, a encontrar alegria apesar delas. Se você está sofrendo, se sente que não há saída, escute esta velha senhora que já viu muita coisa nesta vida. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Não se esconda. Em algum lugar existe um Eliseu, um Aurélio, pessoas que estenderão a mão quando você mais precisar. E se não encontrar logo, continue procurando porque elas existem. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem pessoas e organizações prontas para ajudar
quem sofre violência doméstica, abusos psicológicos, manipulação. Busque informações sobre proteção na sua região. Converse com pessoas de confiança. Dê o primeiro passo, mesmo que com medo. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. A vida tem muitas páginas em branco, esperando para serem escritas com tintas mais coloridas, com palavras mais gentis. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada sorriso meu hoje é uma vitória sobre aqueles que tentaram me destruir. Meus queridos e minhas queridas, se esta história tocou seu coração, se vocês também viveram com medo e ainda assim seguem de pé, comentem esta frase: eu também mereço viver sem medo. Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar. Sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história os tocou, os convido a comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar, porque ninguém deveria carregar sozinha com um silêncio tão pesado. Este conteúdo é uma obra original, baseada numa história real. Hoje, minha vida é uma prova viva de que é possível reconstruir depois da destruição, que é possível amar depois do ódio, que é possível confiar depois da traição. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. Cada manhã que acordo ao lado de Aurélio, cada domingo que minha casa se enche de netos, cada vez que vejo Soledade e Florência felizes com suas famílias, eu sei que a decisão que tomei naquela noite de abril de 1979 foi a correta. Não importa quantos anos você tenha, não importa quão profundas sejam suas feridas, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de escolher a vida, o respeito, o amor. Se eu conseguir, aos 39 anos, com 2 filhas pequenas, sem dinheiro, fugindo no meio da noite, você também pode. Se eu conseguir reconstruir minha vida depois de tanta dor, você também consegue. A vida não nos deu garantias de que seria fácil, mas nos deu a garantia de que sempre podemos escolher como reagir ao que nos acontece. Podemos escolher ser vítimas para sempre, ou podemos escolher ser sobreviventes que se transformaram em vencedoras. Eu escolhi ser uma vencedora. E você, qual vai ser sua escolha? Não importa onde você esteja agora, não importa quão escura pareça a sua situação, quero que saiba que existe uma saída, existe uma luz, existe esperança. Seus filhos precisam de uma mãe viva e feliz, não de uma mãe morta em vida. Suas filhas precisam ver que é possível ser mulher e ser respeitada, que é possível ser forte, que é possível recomeçar. E você precisa saber que merece ser amada, respeitada, valorizada, que merece acordar de manhã sem medo, que merece sorrir de verdade, que merece uma vida plena e feliz. Esta é minha mensagem para vocês hoje. Esta é a lição que uma vida inteira me ensinou. Esta é a herança que quero deixar para todas as mulheres que um dia se sintam como eu me senti, perdidas, assustadas, sem saída. Sempre há uma saída, sempre há esperança, sempre há uma nova chance. E às vezes, quando tudo parece perdido, quando achamos que não temos mais forças, é exatamente aí que descobrimos do que somos realmente capazes. Eu descobri. E hoje, aos 84 anos, posso dizer com orgulho, eu venci. E se eu venci, você também pode vencer. Nunca desista de você mesma. Nunca aceite ser menos do que merece. E nunca, jamais, deixe que alguém apague sua luz. Porque sua luz é única, é especial, é necessária neste mundo. E o mundo precisa de você brilhando, não se escondendo. Obrigada por me escutarem. Obrigada por me permitirem compartilhar minha história. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam e merecem toda a felicidade do mundo.